Pessoal, qual é a leitura que você faz da política no nosso país atualmente, do governo, do comportamento do governo, da busca pelas melhorias? O que esse governo está fazendo para melhorar o nosso país? Cadê as promessas dele de que ia gerar emprego, de que o poder de compra iria aumentar, o poder de compra do trabalhador, o salário iria ser valorizado, as pessoas iriam ter um poder aquisitivo, iria ter o bem-estar, iria ter conforto, né? Porque o salário iria ser valorizado, iria aumentar o salário, iria aumentar, né, a geração de emprego, né? Iria ter mais emprego. Mas a gente vê as investidas e as falas que vai ao contrário de tudo isso aí, porque um governo que quando fala, ele às vezes fala contra os agroindustriais, que foi os agroindustriais, quem sustentou esse país durante a pandemia, quem gerou imposto para o governo, foi quem foi o único setor que ficou forte, né, durante a pandemia e que é o setor que dá sustentação, que alimenta, né, alimenta 10% da população mundial e alimenta o nosso país. Mas a gente não vê nenhum esforço desse governo no sentido de estimular a produção, de auxiliar a produção, de incentivar o investimento no nosso país, de atrair, né? A gente não vê ele trabalhar na direção de melhorar a as nossas políticas fiscais para atrair o investidor, atrair o capital, atrair as pessoas que poderiam empreender aqui no nosso país. Mas, pelo contrário, a gente vê aí a criação de mais taxas, mais impostos, um governo que correndo atrás de criar mais impostos, de taxar isso, taxar aquilo, causando essa insegurança, né? E também é um governo que, além da insegurança fiscal, de não ter atratividade para o empreendedor, ele também é falho na segurança das propriedades. A propriedade privada é, é, é atacada com mais facilidade. Esse governo aí não é tão rígido contra os ataques às propriedades privadas, por exemplo, a invasão a propriedades privadas. E isso causa medo, isso afasta o investidor, e isso desestimula aquelas pessoas que querem arriscar o seu capital. E aí a gente está vendo aí um governo que passa mais tempo fora do país do que aqui. A gente está com muitos problemas para resolver aí, mas é um governo que fica viajando, né? E que vai com suas comitivas, gastando o dinheiro do povo aí, porque é um grupo muito grande, é um governo complexo, com muitos cargos, muitos funcionários, muitos ministérios, muito tudo, e muito gasto, muita despesa para o governo. E aí parece estar fugindo de resolver os nossos problemas, mas fica querendo dar opinião e querer resolver problemas alheios, querendo, é, fazendo fala que o Brasil tem que ajudar a Argentina, que tem que emprestar dinheiro para a Venezuela, que tem que ajudar os países quebrados. País quebrado por quê? Porque seguiram políticas erradas durante muito tempo e teimaram. Porque os políticos que estavam cuidando, administrando lá, teimaram com essas políticas. Muitas políticas que esse líder daqui, nosso, diz admirar e quer adotar para o nosso país. E aí se metendo até mesmo com poderosos, com países que estão em conflito, que estão envolvidos em guerras, ele querendo acabar com a guerra, querendo ser um líder poderoso, querendo mostrar influência, querendo levar a paz apenas com sua palavra, porque ele não tem nenhum poder de negociação a não ser a sua vontade, se é que ele tem a vontade, né, de acabar com essas guerras. É um governo que tem uma tendência, é um governo que tem a predisposição para copiar programas que deram errado em outros países. É um governo que admira ditadores, que admira estados, países onde existem regimes absolutistas, mas ele admira porque diz que aqueles países eles têm as ordens, o governo dita, determina e as pessoas cumprem, e ele admira isso. A gente não vê nenhuma fala dele no sentido de dar liberdade à população, de dar oportunidade para as pessoas, cada um produzir, cada um construir, cada um ir à batalha para construir sua própria riqueza. Mas é um governo que diz que é o governo quem tem que ser forte, o Estado que tem que ser poderoso, forte, complexo, precisa sim de muitos ministérios, de muito tudo,
mas porque o governo é quem vai cuidar de tudo, o governo vai resolver todos os problemas. É um governo que não conta com a sociedade, com o empresariado, que não conta com as outras pessoas da sociedade para produzir aquilo que a gente necessita, né, no país, mas ele acha que o governo sozinho é capaz de se autossustentar. Não entende que o governo é um dos maiores dependentes de um país, que é o maior sócio de um país, pois ele é sócio de todas as empresas. E aí, quanto mais pesado, quanto mais o governo abocanhar, mais dificulta, porque os empresários, o produtor, ele vai repassar o preço daqueles produtos, né, o preço do custo que ele teve para produzir para os seus produtos e vai encarecer o produto final. Então, o produtor ele não fica com prejuízo. E aí, se o governo abocanha, fica com uma boa parte, o produtor tem que repassar esses preços para os produtores, para os produtos finais. E aí, os consumidores é quem vão pagar esse aumento. Então, os consumidores, o consumidor em geral, é quem sustenta esse governo pesado. E aí muitas pessoas dizem que é o governo dos pobres, o governo dos trabalhadores, o governo de quem precisa ser remunerado, do assalariado. Se realmente é o governo dos pobres, ele tem que dar oportunidade para que as pessoas tenham emprego. Qual é a forma de fazer com que as pessoas tenham emprego? O governo pode dar emprego para todo mundo? Não. Então, é o governo criar políticas fiscais que atraiam o empreendedor, que estimule as pessoas que podem investir no nosso país a investir o seu capital aqui, a produzir, e produzindo as riquezas, essas pessoas que estão produzindo riqueza, essas empresas que estão empreendendo, esses empresários que estão investindo no nosso país, seja empresários internos ou empresários estrangeiros, ou empresas estrangeiras, eles vão gerar os empregos que a gente precisa, eles vão aumentar a produção, o estoque aqui dentro do nosso país, fazendo com que a gente tenha os preços, né, tenha a concorrência e tenha os preços mais acessíveis. E essa produção aumentando, gerando riqueza, vai aumentar a arrecadação também para o governo. E aí todo mundo tem oportunidade. As pessoas que vão trabalhar nas empresas, elas têm a oportunidade de seguir uma carreira dentro da empresa. As pessoas num país onde tem mais liberdade econômica, ali o potencial investidor, o empreendedor, ele vai ser estimulado a investir ali. E aí muitas pessoas vão passar a trabalhar como autônomo, trabalhar para si mesmo, melhorando para todo mundo. Então a oportunidade tem que ser para todos, para as grandes empresas, para as pequenas empresas, para as médias, para quem tem apenas a ideia, para empreender, para criar algo, para construir algo do zero. E para isso é só o governo ser, né, o governo adotar um regime onde o Estado seja um Estado limitado, um Estado mínimo, que sirva apenas para sustentar ali o básico, as necessidades básicas públicas do nosso país, e que não atrapalhe, não interfira na vida, né, no setor privado, na vida do empreendedor. Porque quanto mais ele pesa, mais atrapalha para todo mundo. Aquilo que é básico, o governo tem que sustentar. Educação, saúde, segurança. Os programas sociais, eles devem existir sim. Os programas sociais devem ter continuação, mas a gente não deve seguir uma só coisa, dar atenção a um só setor e esquecer dos outros. Porque são nos outros setores, no fiscal, no econômico, na produção, onde vai gerar as riquezas e a sustentação para os demais, para a segurança, para a saúde, para todos os outros. É na produção, é no setor onde vai produzir, no setor econômico. Veja uma questão que poucas pessoas estão falando nisso, né? Que parece que foi cancelado, parece que foi fechado, foi travado. A integração do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, aquela água, é para levar água potável para as cidades. Muitas cidades vão ser abastecidas, pois não tem reservatório, e aí a água vem pela integração do São Francisco para os açudes próximos, e dali leva para aquelas cidades para, né, dar continuidade a esse programa, que ele vai ser ampliado cada vez mais. Então, ele vai servir também para levar água
para as cidades, para abastecer algumas cidades, né? Esse programa da integração, ele vai servir também para apoiar saneamento básico nas cidades, para tudo que a gente necessita, além de servir para dar, né, água aos animais, para abastecer os animais, e com o passar do tempo as pessoas poder fazer pequenas plantações. Tudo isso ajuda na economia local, ajuda na geração de emprego, no desenvolvimento, na liberdade para as pessoas, na independência para as pessoas, né, que são próximas dessa localidade por onde passa esse sistema, por onde passa esse canal. Então, por que está parado agora? Por que não está jorrando água, né? Em alguns trechos aí não está chegando a água. Por que está parado? Então, se um governo, se já foi feito algo que levou benefício, que atendeu a necessidade da população, já deu início, por que parar? Por que acabar com algo que já deu certo, com algo que já está funcionando? O certo não seria dar continuidade, não seria melhorar, já que esse é um programa continuado, onde vai ser melhorado a cada dia, onde depois ele vai ser levado água para as cisternas, para as residências, para as cidades. Então dá para a gente pensar que existe aquela coisa lá, né, de parar esse fornecimento para favorecer as indústrias do carro-pipa, como muitas pessoas falam, né? Vamos parar de levar algo através da integração para dar emprego, para dar ocupação, para alimentar a indústria do carro-pipa. Isso pode estar acontecendo e ninguém sabe. Então, tudo que vem para dar liberdade à população, para dar oportunidade, que as pessoas precisam é de liberdade e oportunidade. Todo mundo para eles se autossustentar, né? Cada um ali gerando riqueza para si, eles vão acabar beneficiando outras pessoas indiretamente. Então, se esse programa já tinha sido inicializado, se já estava funcionando, por que agora não está funcionando? Porque é disso que as pessoas precisam, oportunidade de gerar riqueza ali, de produzir, ainda que seja para subsistência ali, para o consumo próprio. Então, tudo que vem para trazer independência, liberdade, como a questão da educação financeira nas escolas, tem que continuar. As pessoas têm que ser conscientizadas, têm que adquirir essa educação, né? Porque é por conta das pessoas, do analfabetismo em muitos campos, que a gente tem essa dificuldade no nosso país. É por conta da defasagem, da precária educação, do precário acesso que a gente tem à informação, né? Da falta de conscientização, porque as escolas elas nos condicionam a ser eternos dependentes do governo, né? Grande massa da população, elas são amarradas, elas são ali impedidas de crescer, impedidas de obter informação, elas não têm a oportunidade de sobressair, de viver por si mesmo, não têm uma educação de qualidade para auxiliar, para gerar a sua própria sustentação. Porque é disso, em geral, que a gente precisa, a população, a gente depender, quanto menos a gente depender do governo, melhor para a gente, quanto sociedade. Quanto menos a gente depender do governo, melhor. E quanto mais o governo interferir nas nossas vidas, melhor. Mas a gente vem sobre essa velha política de muitos anos, onde as pessoas elas não acompanham, elas não participam, elas não têm acesso à informação, elas são manipuladas muitas vezes, e aí muitas pessoas elas só se importam com a política. No dia da eleição, elas vão ali e dentro de um segundo, de meia hora, ali, elas decidem a vida do seu país, muitas vezes negociando seu voto, fazendo corrupção, muitas vezes inconscientemente ali elas negociam
e elas acreditam que aquele político bom é aquele que vem ali negociar o seu voto, quando na verdade o político ele vai entrar a partir do dia que ele foi eleito, que ele for tomar posse, para gerar oportunidade para, para administrar e correr em busca das prioridades ali da nossa localidade, ali daquele espaço onde ele vai administrar. E durante a campanha também, ele não tem que dar dinheiro para ninguém, não tem que fornecer benefícios para ninguém, porque ele está apenas concorrendo. Mesmo porque esse dinheiro, o dinheiro do fundão eleitoral lá que os partidos usam, é dinheiro público, dinheiro do pagador de imposto. Então, eu creio que não deveria nem existir, né? Porque se você tem um projeto legal, um programa para apresentar, você apresenta hoje em dia, você já tem muitos meios para você se comunicar com a população, com a sociedade e mostrar o seu trabalho durante o período eleitoral. Se você tem um programa que é viável, se você apresentar para a população, ela vai entender. Você apresenta, se colocar essa lei aqui, se mudar isso aqui, esse projeto para a saúde, vai mudar nisso, naquilo. Se você tem um projeto para apresentar para a segurança, para a educação, você explica. Então você não precisa ser aquele político da velha política que paga para todos os canais de televisão, todos os rádios mostrar o seu projeto gastando fortuna. Não, você apresentando ali. Hoje em dia a população já tem acesso a essas informações através da internet, através de muitos meios aí que são muito mais baratos, sem o político precisar gastar tanto, sem o candidato precisar gastar tanto. Porque esses políticos que gastam durante a campanha são capazes de gastar em apoios de voto lá dentro, depois que eles já tiverem sido eleitos lá dentro também. Eles precisam de votos para aprovar um projeto, para aprovar uma lei, para aprovar alguma coisa lá dentro. E eles vão negociar também lá dentro. Então, eles vão continuar gastando dinheiro público, comprando apoio. Então, essas pessoas que não apoiam esses meios aí modernos de divulgar é porque eles ainda estão inseridos, impregnados naquela velha política da compra de apoio. Então, eles querem bloquear aquilo que não deu certo para ela. Eles querem bloquear a internet, querem bloquear o acesso, querem controlar. Por quê? Porque eles não têm habilidade, eles não querem esse meio aí barato. Eles querem, para se manter no poder lá, eles querem negociar da forma deles, gastando a fortuna que eles sempre gastaram, fazendo campanha com marqueteiro. Eles mesmos não querem apresentar os programas, mas eles pagam a um marqueteiro para escrever, para ditar tudo aquilo que ele vai falar, né? Porque para atrair, para ser bonitinho, para atrair a população, para não errar, né? Para falar bonito, para conquistar, porque eles têm medo de perder voto. Então, eles não têm medo de criar um programa que vai prejudicar o nosso país, mas eles têm medo de perder voto. Eles se preocupam com a manutenção deles no poder. Então, nós temos muitas pessoas aí, muitos políticos parlamentares que são conservadores, mas que eles viram que se existe uma forma nova da gente utilizar, né, que vai trazer benefício, que vem trazendo a oportunidade da gente reduzir os custos, da gente não gastar tanto com aquilo que não é necessário, eles lançam mão disso. Como tem muitos aí que são conservadores, embora sendo conservadores, mas eles recorreram a isso. Muitos fizeram campanha política, a sua campanha política, sem gastar, né, sem gastar muito dinheiro. Por quê? Porque eles viram que dá para fazer dessa forma. Já as pessoas que estão acostumadas com a velha política, onde utiliza muito dinheiro, onde desvia muito dinheiro, onde utiliza muito dinheiro público, eles querem manter isso, porque eles se aproveitam dessa passagem do dinheiro pelas mãos deles para eles abocanhar. Então é isso que eles querem a manutenção da velha forma, porque na velha forma de fazer campanha existe o dinheiro ali para gastar. E aí, se alguém for criar algum projeto aí, algum deputado, vamos eliminar o fundão eleitoral, por exemplo, a gente vai cancelar, vamos acabar com o fundão eleitoral. Muitos desses caras, esses partidos aí, não vão querer, porque eles querem continuar utilizando
da forma como eles sempre utilizaram. E outra coisa também, né, que essa política aí que já vem de muito tempo, que muitos estão num partido, outros no outro, mas eles se dizem adversários, se diz que muitas vezes um era oposição do outro, mas eles estão juntos agora, algum deles. Então eles não sabem trabalhar com a oposição, eles não sabem conviver ali com alguém que pensa diferente. Eles querem que todo mundo pense igual a eles, que todo mundo sigam aquelas políticas de cabeça baixa e que só existe um modelo só de governar, um jeito só de governar. Aí quando eles veem que muitos estão se dando bem apenas utilizando desse novo meio aí, através da internet, eles querem barrar isso aí, porque eles não se dão bem com esse meio. E é por isso que estão querendo criar essa lei aí de frear a internet, de controlar a internet, de regular isso, regular aquilo, regular a televisão, a mídia, a igreja, porque eles não sabem trabalhar junto da oposição, eles não sabem trabalhar, não tem nenhum programa para apresentar, nenhuma novidade, nada que vá trazer oportunidade para o nosso país, e aí não querem também a concorrência, não querem essa concorrência que consegue mostrar alguma coisa, que está mostrando alguma coisa, que está atraindo a atenção da população, que está entregando algum resultado. Então, eles não querem a presença dessa concorrência e vão fazer de tudo para eliminar. Por isso, cria essas leis aí que vai dificultar, né? Que pode dificultar para os seus adversários.